The tobacco industry, many, many decades ago, developed a strategy that they literally called "doubt is our product." Why do 98% of smokers never get anything? That's an interesting question. Or why do non-smokers get lung cancer? They realized that they didn't have to convince the public that smoking was good for you. They just had to convince the public that the science was still unsettled, that doctors still weren't sure if smoking was good for you or bad for you. And as long as there was that sense of uncertainty, many people would keep smoking. And that's in fact exactly what the tobacco industry did. So quit stalling, OJ. Just tell me what you're going to do to make Fred rich and famous. They funded a whole series of other groups who would go out with scientists who'd been paid to say this, arguing that the science was still unclear, that some studies said it was bad for you, other studies would show that it wasn't bad for you. And they kept much of the public in that state of uncertainty and doubt. Hey, Fred, you need a light for that smoke with the smooth, rich flavor? Do I ever, old pal? The fossil fuel industry has taken that exact same strategy, including some of the exact same scientists who were denying that smoking is bad for you. I believe nicotine is not addictive, yes. And imported them literally root and leaf straight into the climate change debate. Thanks very much indeed for joining us live there in London. So what we're seeing here is a drastic change in climate, aren't we? Well, climate has always been changing, but this has nothing to do with man. O CO2 ele não é poluente, ele não é um gás tóxico, não é um gás venenoso. Ao contrário, o CO2 é o gás da vida. Obama's talking about all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. They have basically a whole stable of so-called experts who say climate change isn't real, or it's not human-caused, or it's not a serious problem, all as an attempt to try to confuse the public and make them think that there is still an active debate about the reality and seriousness of climate change when there is no such debate. Multiple scientific studies have been conducted using very different techniques that have all converged on the same basic result. 97% of climate scientists are convinced, based upon the evidence, that human-caused global warming is happening. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. O ar parece estar contaminado. Políticos e corporações industriais têm ventilado dúvidas contra a ideia de que o clima do planeta está sendo modificado pela atividade humana. Mas a verdade é que o efeito das mudanças climáticas já afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Cape Town, South Africa could become the world's first major city to run out of water. Across Europe, things are really heating up, and also record heat across the northwestern U.S. is taking place with some of the hottest weather ever. We're going to go to those wildfires and the record-breaking temperatures here at home. 8 grandes incêndios mobilizam em Portugal este domingo mais de 1.700 bombeiros. E aspecto muito importante internacional é a retirada dos Estados Unidos, a nova posição do presidente Trump. President Trump believes climate change is a hoax. We know this because he has said it over and over again. E não vê o aquecimento global como problema preocupante, né? E que esvaziou essa agenda. Does the president believe climate change is a hoax? This is not about whether climate change is occurring or not. Do you think those environmentalists and those scientists are trying to scare people? Yeah, I think so. And some people are scared of it. Não só o Trump, mas alguns cientistas, algumas pessoas acham que há exagero na demonstração de que o aquecimento global vem aí. E acham até que é exagero nós dizermos que o aquecimento global foi produzido pela atividade humana.
Ironicamente, um dos primeiros grupos a entender a ameaça das mudanças climáticas foi a própria indústria de combustíveis fósseis, lá nos anos 70. Enquanto o mundo dançava disco music, a Exxon, uma das maiores companhias de petróleo do mundo, financiou vários estudos sobre aquecimento global. Internamente, a empresa já sabia muito bem dos danos que causava, mas da porta para fora, o discurso era outro. Now, the Earth has had great variations in temperature over its history that didn't have anything to do with man. We have seen a long-standing effort by the fossil fuel industry in particular to slow or stop action on climate change. And the motivation should be pretty obvious. These are some of the world's richest and most profitable companies. They make a lot of money off the current system of burning coal and oil and natural gas. And climate change as an issue threatens their business model. So as an energy source, fossil fuels have a lot of problems. 52 environmental activists were arrested Monday in front of the White House, just released from jail after spending 2 nights there, along with others. Bill McKibben from Washington, D.C. The Republican Party is basically a wholly owned subsidiary of the fossil fuel industry. The Koch brothers are the biggest political players in the states. They're spent $800 and some million on the last election, by far more than any other people, and they're our biggest oil and gas barons in the country. It's a snowball, and that's just from outside here. So it's very, very cold out, very unseasonal. So here, Mr. President, catch this. If he wants to get on message, then he's to pull out of the Paris Climate Accord, or maybe even a halfway measure. No. Humans are not responsible for climate change in the way some of these people out there are trying to make us believe. Esse tipo de discurso enlouquece qualquer cientista climático, porque na verdade a ciência do aquecimento global é bem simples. Our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. O que mantém a Terra quentinha e aconchegante é uma combinação bem equilibrada de gases efeito estufa na atmosfera. Esses gases evitam que o calor escape para o espaço e transforme o nosso querido planeta em uma bola de gelo flutuante. O efeito estufa em si é uma coisa muito legal. Sem ele, nós não existiríamos. O problema é que desde a Revolução Industrial, o homem vem mexendo com esse equilíbrio, emitindo milhões de toneladas de gases de efeito estufa. O principal deles é dióxido de carbono, que é produzido quando queimamos carvão, petróleo ou gás para gerar energia. Isso aumenta a retenção de calor, causando uma elevação da temperatura média do planeta, o aquecimento global. Esse aumento gera um caos no sistema climático do mundo inteiro. Em outras palavras, o clima, que era tão previsível que permitiu que civilizações inteiras se erguessem, muda. A tendência é que ele fique cada vez mais imprevisível e extremo. Secas serão mais penosas, os furacões mais violentos e por aí vai. The last major mass extinction, there kind of can be divided into major mass extinctions and minor mass extinctions, but the last major one is familiar to people as the event that did in the dinosaurs about 66 million years ago. Now, are we in a mass extinction right now? If we continue at this rate for just a few hundred more years, which in geological time is a blink of an eye, then yes, we will have accomplished a mass extinction. Right now, I think people would say the major factors driving this event are habitat loss, just simply cutting down rainforests, that's a big one. And we have simply pollution, streams being polluted, lakes being polluted. Then we have climate change, which is not yet probably a major driver of extinction, but is predicted as we go on in this process to become a major driver of extinction. So a lot of species are on the move now. They're trying to keep up with this changing climate. A temperatura média do planeta já subiu 1,1 graus Celsius. Com isso, a gente viu fenômenos como a série de furacões de categoria 5, mais forte existente, que atingiram o Caribe. Harvey, Irma, José, Maria. Nós vimos os incêndios fortíssimos que provocaram muitas mortes em Portugal. 23% dos municípios brasileiros no ano passado decretaram situação de emergência ou calamidade pública só
por estiagens ou seca. Isso é a fotografia de hoje com aquecimento global de 1,1 graus Celsius. No Japão, mais de 20 mil pessoas foram hospitalizadas em julho por causa do calor. O país registrou o dia mais quente da sua história e chuvas muito acima da média causaram enchentes. Ao todo, 300 pessoas morreram. Na Califórnia, o começo da temporada de queimadas levou à evacuação de mais de 30 mil pessoas. Ano passado, o estado teve as piores queimadas da história. E as desse ano parecem que vão ser tão ruins quanto, se não piores. Na Índia, mais de 12 estados sofreram enxurradas atípicas, matando centenas de pessoas e destruindo mais de 80 mil hectares de plantações. O debate acabou. Vamos discutir como resolver o problema e não gastar mais nenhum segundo discutindo se existe ou não aquecimento global. O negacionista do clima tem que ser uma raça em extinção. Quase sempre está dando enchente, um ano sim, outro não, e assim vai. Então piorou ultimamente a situação aqui em Rio do Sul, né? Eu morava ali atrás, eu lembro que uns 10 anos que eu fiquei aqui atrás, nessa outra casa, eu saí 2 vezes. Depois que eu me mudei para cá, de uns 10 anos para cá, já deu muito mais. Com maior chuva, o que nós vamos ter é uma incidência cada vez mais frequente e intensa dos desastres como aquele que vimos aqui em 2008, que foi a maior tragédia geoclimática da história catarinense, ocasião em que morreram 138 pessoas. A minha casa, gente, tudo destruído, aquele cheiro, eu disse, meu Deus, a minha casa, meu forro caindo, tudo. Fiquei assim, olha. Os moradores improvisam barcos na tentativa de sair de suas casas aqui na cidade de... O rio encheu muito rápido. Quando a gente viu, já tinha água dentro de casa. Mas a minha casa não tinha mais condições de morar, porque ela já estava dando abertura nos cantos. Foi tirado o telhado, caiu a casa. Eu pensei que tinha visto tudo na minha vida. Em 2011, me chamaram para a região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, onde morreram 1.300 pessoas, 300 das quais até hoje não se encontrou. Estão soterradas, perdidas. Aquela foi definitivamente, segundo a ONU, inclusive, a maior tragédia geoclimática da história brasileira. Os desastres sempre ocorrem de uma forma desigual para populações mais pobres. Em primeiro lugar, porque as populações mais pobres, mais vulneráveis, normalmente ocupam a periferia das cidades ou então em áreas de APPs, áreas de preservação permanente, que nunca poderiam ter sido ocupadas. Aqui você tem um rio e que as casas são construídas no nível do rio. Então, altas enxurradas vai aumentar o nível do rio e vai contribuir, então, para depois ter vetores de doenças. Então, essa população é altamente vulnerável ao clima e não tem conhecimento do que está acontecendo. O futuro da nossa segurança climática é adverso. Mudanças bruscas na quantidade de chuva ou de seca podem castigar a economia e forçar o deslocamento em massa de grandes grupos. Um furacão de intensidade alta pode causar danos grandes no Texas ou na Flórida. Mas esses lugares têm uma infraestrutura resistente e desenvolvida, além de um governo capaz de ajudar na reconstrução. O mesmo furacão teria um efeito avassalador em um país pobre.
Africa is the continent that's contributed by far the smallest amount of carbon dioxide to the planet, and it's probably suffering more than any other already from climate change, especially as drought makes agriculture increasingly difficult. Há uma perda de produção agrícola no Brasil e em outras partes do mundo devido à mudança climática. E isso leva a prejuízos para os agricultores, obviamente, e leva a prejuízos especialmente para a população mais pobre. A parte importante dos ganhos de inclusão, de redução da desigualdade, de redução de pobreza, eles podem ser perdidos com o impacto das mudanças climáticas. Por exemplo, a produção agrícola familiar ela pode se tornar simplesmente inviável. E a tendência seria dessas populações, ao longo do tempo, elas começarem a migrar, engrossando a massa de pobreza também em centros urbanos. Quanto mais tudo isso estiver ameaçado, de degradação, de diminuição de potência, enfim, pior para quem é mais fraco. Quem é mais potente na vida social, na vida política, na vida econômica, sempre será menos afetado pela despotencialização da natureza. A relação chega a ser, entre os mais ricos e os mais pobres, de 1 para 175. Uma pessoa das mais ricas no mundo emitem ou causam a emissão de 175 vezes mais carbono do que uma das pessoas mais pobres. A grande preocupação brasileira foi fugir, a partir de certo momento, da condição de vilão do meio ambiente internacional. Eu me lembro numa conferência ainda na Holanda, em Haia, o Brasil era o vilão. Era em 1991. O Brasil era o vilão do meio ambiente em escala internacional. Era o país que estava destruindo a Amazônia. A partir também daquela época, as políticas brasileiras foram muito mais voltadas para demonstrar aos estrangeiros que nós estávamos fazendo isso, que tínhamos projetos para fazer isso, do que políticas que realmente conquistassem a redução real das emissões. A principal fonte de emissões no Brasil era o desmatamento, em especial na Amazônia. Chegou a ser 2/3 das emissões de todos os gases de efeito estufa. Em 2004, foram 27, quase 28 mil quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos a uma Bélgica. Quando você desmata 1 hectare, você está jogando para a atmosfera 100 toneladas de carbono. O consumo equivalente a 100 veículos rodando o ano inteiro. A maior parte das áreas desmatadas é usada para criar gado, uma atividade que contribui ainda mais para as mudanças climáticas. Parece papo de bêbado querendo ganhar uma discussão, mas é verdade. Os arrotos de vaca são responsáveis por 14% de todo o aquecimento global. Isso acontece porque o processo digestivo das mimosas emite metano. E uma molécula de metano aquece o planeta 23 vezes mais do que uma molécula de gás carbônico. O Brasil é o 8º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E por aqui, as emissões do desmatamento e da agropecuária chegam a ser maiores do que as emissões do setor de energia. A cidade brasileira que mais vai sentir os impactos das mudanças climáticas é o Rio de Janeiro. Por isso, pesquisadores da Fiocruz criaram um mapa da vulnerabilidade para identificar quais municípios estão mais expostos aos danos. Nós identificamos quais são as doenças com maior incidência no estado do Rio e doenças que, na literatura, têm algum vínculo com a variabilidade climática. A leptospirose, a leishmaniose, a dengue, a malária, os óbitos por doenças cardiovasculares têm algum vínculo com mudanças do clima. Essas doenças que a gente tem tipicamente, né, em áreas tropicais tendem a aumentar porque um determinado mosquito que tinha uma vida de 2 meses, né, que eram períodos quentes, úmidos e tudo, poderá ter o seu período alongado e com isso você vai ter muito mais problemas associados a essas doenças. O litoral brasileiro é muito vulnerável à elevação do nível dos mares e às ressacas. Muitas das cidades litorâneas brasileiras estão a
cerca de 1 metro, 1,5 metro acima da cota atual. Então, durante a maré alta e as ressacas, essas regiões vão sofrer cada vez mais. Na década de 60, tinham menos ressacas. E nos 10 últimos anos o número aumentou. Então a população está mais ciente do problema. E eles estão entendendo que ressaca pode se traduzir em prejuízo para eles, porque o mar entra, invade as garagens dos prédios e depois recua, mas o dano já está feito. Se o governo, a prefeitura, o estado, o país investem na parte de saneamento e cuidados básicos, talvez esse impacto não seja tão forte. Os Estados Unidos, Nova York, investiu muito em medidas de adaptação. O mesmo caso em Londres, do Rio Tamisa. Eles investiram em turbinas gigantescas que podem, digamos, aliviar o aumento do nível do mar através controlando o rio. Mas todos esses chegam a um certo nível que não, se passa um nível de aquecimento, não funciona. A Holanda, por exemplo, depende disso, dos diques. Para eles é vida ou morte. E se as tempestades lá no Mar do Norte aumentam como consequência do aquecimento, vai chegar um momento em qual não vai adiantar. Segundo a ciência, qualquer aumento acima de 2 graus seria catastrófico e irreversível. Não é coincidência que quando líderes do mundo inteiro se encontraram em Paris para a Conferência do Clima, a meta estabelecida foi de limitar o aquecimento a esse nível. Os cientistas calculam que para dar tempo de atingir essa meta, as emissões de carbono do mundo inteiro já deveriam estar caindo há muito tempo. Mas elas continuam crescendo. We only have 2 major ice sheets left on the planet, on Greenland and on Antarctica. The question, one of the big questions as we continue to heat up the planet is, are we going to melt those? It's as simple as that. And the reason that that is so significant is that sea levels will rise very dramatically if we do that. So the Greenland ice sheet has enough ice. Were it to melt, sea levels around the world would rise by about 20 feet, okay? And so that would inundate, virtually every coastal city in the world. A Terra, ela se adapta. Ela vai se adaptar a uma temperatura mais elevada. O mundo não vai acabar. Só que esse mundo vai ser muito mais desigual. Humans are very cold adapted and have survived, a couple ice ages already. But we haven't lived in a very warm period. I think in the case of humans, we're very mobile, we move around, we put on air conditioning, etc. The question is maybe not so much whether we can't survive these temperatures, but the question is, can societies survive? Can farming, can agriculture, all the systems that we depend on? É muito claro, né, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. É como se um espetáculo dantesco estivesse para acontecer e o palco estivesse começando a se preparar, as pessoas levando as peças, colocando as cadeiras, colocando o cenário para que isso acontecesse. Desde que você começou a assistir esse episódio, já mandamos mais de 300 mil toneladas de carbono para a atmosfera. A esse ritmo, vamos emitir o bastante para ultrapassar a marca de 2 graus de aquecimento em apenas 18 anos. When major grain-producing areas of the world are too hot to produce grain, when rainfall patterns change, when monsoon patterns change, millions and millions of people are going to be on the move. Refugiados climáticos são pessoas que têm que deixar o lugar que elas vivem, têm que deixar a sua casa por questões climáticas ou ambientais. Se o clima do planeta ele continuar aumentando, vai ser a realidade de boa parte da galera do planeta, mas principalmente dos países subdesenvolvidos. E já é uma realidade em muitos lugares. Bangladesh, por exemplo, você tem centenas de milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Parte do território de Bangladesh é vulnerável às mudanças climáticas. Talvez você tenha necessidade, ao longo do tempo, de acomodar a população de mais de 100 milhões de pessoas numa região em que você tem fronteiras que não são exatamente pacíficas, totalmente pacíficas. Você tem Índia, Paquistão, China e outros países da região, que talvez comecem a receber ondas maciças de população. Como que eles vão lidar com isso?
Ouvindo isso tudo, é muito fácil cruzar os braços e aceitar a derrota. Como enfrentar um problema tão grande assim? Mas as soluções existem e são mais simples do que você pensa. Só tem um jeito de combater as mudanças climáticas: reduzindo nossas emissões de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Por isso, um passo importante para enfrentar o problema é mudar o jeito que consumimos. Praticamente todas as nossas atividades humanas causam emissão de carbono. Pegar o caso de roupa, por exemplo. Cada uma daquelas peças de roupa exigiu plantar o algodão, colher o algodão, transportar o algodão, fazer o fio, fazer o tecido, fazer a confecção, transportar o produto, ir até a loja, a gente que vai comprar, trazer para casa, usar e aí vai lavar, etc. Em cada uma dessas fases, a gente está causando aquecimento global. Se consumíssemos todos os habitantes do planeta como os americanos, nós iríamos precisar entre 5 e 6 planetas. Everything's bigger in America. We've got the biggest cars, the biggest houses, the biggest companies, the biggest food, and finally, the biggest people. A classe média alta brasileira, ela equivale ao americano. Então a gente fala dos Estados Unidos, mas individualmente a classe média alta do Brasil é muito perdulária. Se consumíssemos como os indianos, por exemplo, a gente ia precisar de um planeta só. Se consumíssemos como alguns africanos, a gente precisar de menos do que um planeta. Por outro lado, não vamos esquecer, tanto os indianos quanto os africanos, também para grande parte do Brasil, não têm um consumo suficiente para uma vida digna, com bem-estar e com perspectiva para si e para sua família. O que eu uso? Qual o impacto desse produto que eu estou usando uma vez só? Ele é grande, ele é médio, ele é pequeno? E aí, a partir disso, você consegue montar uma microestrutura diária para não gastar esse tipo de recurso, né? Seja na compra, seja no uso. Procurar comprar já um produto durável. Consumir conscientemente significa consumir buscando apenas ter o suficiente, e isso é central para que se emita menos carbono em todas as atividades humanas. Aqui a gente consegue comprar legumes, verduras sem embalagem. As pessoas têm acesso a alimentos que são direto do produtor. E aqui respeita muito essa questão das estações do ano, de qual alimento que você consegue consumir agora. E também tem uma pegada de baixo impacto mais interessante do que um mercado convencional. O descartar é a última fase de um processo que começa na compra. Metade do alimento, entre 40% e 50% do alimento é desperdiçado. Se existisse um país que concentrasse todo o desperdício de alimento, esse país, desperdício de alimentos, é o terceiro maior emissor de carbono do mundo. Quando você tem uma composteira em casa, você evita que esse lixo vá diretamente e diariamente para o aterro sanitário, né? Um habitante na cidade de São Paulo produz mais de 1,5 kg de lixo por dia. Então, se você reduzir já o lixo da cozinha, você já consegue reduzir isso para um número bem menor de impacto por família, né? Fazer a nossa parte é importante, mas só com isso o problema não se resolve. Sem políticas públicas que mirem combater as emissões de gases de efeito estufa de maneira estrutural, fica muito difícil viver de forma sustentável. Em 2004, o governo lançou um programa de combate ao desmatamento que deu muito certo. Reduziu em quase 80% as queimadas num período de 8 anos. Mas de 2012 para cá, o desmatamento voltou a crescer e com ele as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Quando um novo município da Amazônia é ocupado pela dinâmica do desmatamento, faz extração ilegal de madeira, isso gera uma renda que dá uma sensação de boom, algumas pessoas ganham bastante dinheiro com isso, e na sequência, depois que as florestas são tiradas a madeira, tira a madeira da floresta, vem e queima aquela floresta e põe pecuária. E depois de uns 3, 5 anos, aquele pasto entra em processo de degradação. A economia perde o vigor, e o que acontece? Aquelas madeireiras migram para um outro município e o processo se repete. No Brasil, o agronegócio é bastante desenvolvido em termos de tecnologia, em termos de comércio internacional, mas a representação do agronegócio no Congresso
ela muitas vezes joga contra o próprio agronegócio. Um passo importantíssimo para reduzir o desmatamento seria adotar boas práticas de agropecuária. A Costa Rica, por exemplo, cria gado usando muito menos terra e com emissões bem menores de gases de efeito estufa. Mas o Brasil segue com práticas antigas e a bancada ruralista resiste a qualquer mudança. A agropecuária de baixo carbono é uma agropecuária que o produtor ganha mais, que ele é mais eficiente. Infelizmente, a gente investe muito pouco. No último ano, o Plano Safra 2017-2018 continha apenas, em termos de crédito agrícola, só 1,1% de crédito para a chamada agricultura de baixo carbono, o que não é prioridade. O setor de agronegócio quer continuar produzindo nas bases que sempre produziu, né? sem grande controle. Inclusive, por isso faz lobby para flexibilizar a legislação ambiental, reduzir a proteção de florestas, anistiar crimes ambientais. Isso tudo sem falar do setor energético. O Estado, durante muito tempo, passou para frente a ideia de que petróleo era o futuro e que carro era sinônimo de sucesso. Mas basta olhar para países como Alemanha e Suécia para ver que isso é balela. Um país desenvolvido de verdade prioriza o transporte público e as fontes de energia sustentáveis. Nem tudo é tragédia. Sim, estamos atrasadíssimos quando o assunto é aquecimento global. Mas o ser humano é prendado e tem muita gente por aí com ideias muito loucas que podem ajudar a reduzir as mudanças climáticas. Só alguns exemplos. Essa máquina transforma esgoto em energia elétrica e água potável. Essa água que o Bill Gates está bebendo já foi cocô um dia. Esse drone é capaz de plantar 10 árvores por minuto em áreas desmatadas. E esse hambúrguer suculento que você está vendo é feito 100% de plantas. Mais incrível ainda, as energias solar e eólica estão cada vez mais baratas. O preço de um painel solar caiu em 90% nos últimos 10 anos. Enfim, soluções não faltam. Então por que continuamos empurrando o problema com a barriga? By far, the biggest obstacle has been the power of the fossil fuel industry. When there's that much money in industry, it acquires way more political power than it deserves. Their ability to control Congress and keep it from doing anything is why we're getting rid of environmental regulations instead of putting new ones in. It was their appointees who pulled America out of the Paris Climate Accords. Mas a passagem do petróleo para energias alternativas e energias renováveis, como o sol, por exemplo, é uma passagem auspiciosa, é algo que pode dar alguma esperança. Mas é difícil determinar quem vai vencer e quando vencerá, entende? Uma transformação tão grande na economia mundial não acontece sem o empurrãozinho do governo. Mas em muitos lugares, as atividades que contribuem para o aquecimento global continuam sendo incentivadas, enquanto as energias limpas e renováveis ficam esquecidas. O governo e o Congresso eles aprovaram subsídios muito preocupantes, na ordem da escala dos bilhões, talvez chegando à escala de R$1 trilhão, para a exploração de petróleo e gás natural, especial na camada pré-sal, até 2040. 2040 é uma fase em que a humanidade já deveria estar assim, se livrando de forma acelerada de qualquer combustível fóssil. A gente tem menos de 1%, né, de geração de energia solar na nossa matriz de eletricidade. A Alemanha, que é líder, né, de solar, ela tem uma insolação tão pior do que o Brasil que o melhor ponto da Alemanha para solar equivale ao pior que o Brasil tem. A gente tem soluções no mundo, como um ônibus parando, não apenas com telhados solares, mas quando ele para num ponto de ônibus e os passageiros sobem e descem, aquele pouquinho que ele está ali, ele está absorvendo energia captada em telhados solares em cima da parada de ônibus. Se o governo não investe em bom transporte público, se o governo continua investindo em vias para os automóveis, não vai haver uma mudança da população na direção do transporte público ou de um transporte individual que não seja poluente, como é o caso da bicicleta. O que falta é incentivo do poder público. A gente teve uma oportunidade, né? Uma nova licitação de ônibus nas cidades. São Paulo tinha, na sua política de clima, previsto que 100% da frota, já no início da próxima década, ali seria renovável, da frota de ônibus, mas a gente vai protelando, vai, digamos, flexibilizando as regras e atrasando essa transição
principalmente atendendo a demandas, interesses e um lobby forte do próprio setor que não quer passar por essa transformação. We're at a position now where change is beginning to happen. The problem is it's happening too slowly to catch up with the physics of climate change. Tem aquela coisa, política da avestruz, né? Essa tempestade se aproxima, enfia a cabeça na areia para não ver a tempestade, até que ela chega e leva ele, o corpo dele, a cabeça dele enfiada na areia, leva tudo, o avestruz inteiro vai para as cucuias. Falar de mudanças climáticas não é só assunto de diplomata, de político dentro de uma conferência. Tem que ser assunto mesmo das rodas de conversa, dos amigos juntos, porque isso acaba afetando a todos nós. E entender isso é o primeiro passo. We're no longer at the point where we can do this one person at a time. The gap is too great and the time is too short. So, the most important thing an individual can do is not be so much of an individual. Join together with other people in the movements that really allow us to make change. We just need people engaged in large enough numbers to begin to match the financial power of this industry. Se os indivíduos não exigirem do governo aquilo que é preciso que seja feito, os governos não vão fazer, vão ficar presos a interesses específicos, a interesses corporativos. A gente não está falando de uma coisa a longo prazo, a gente está falando de algo que está acontecendo agora. O ativismo ainda é o nosso maior local de fala. And we've demonstrated over the past that movements can do important things. They can overthrow military dictatorships. They can achieve at least an increase in rights for racial minorities. They can liberate women. This may have to be the most widespread movement of them all if it's going to do what needs doing, but it's possible. And because it's possible, I think we have a duty to fight for it as hard as we can. No dia 13 de novembro, a gente está aqui em Marrocos, em Marrakech, e está tendo a Marcha Mundial pelo Clima. A gente tem mesmo que engajar a galera, juntar os jovens, os mais velhos, as novas gerações, as crianças e falar sobre esse tema.